Olá, agora com o novo edital em mãos, vemos que o Código Tributário, que antes caía integral, agora cai somente do capítulo 105 até o capítulo 142, que a partir de agora veremos neste vídeo. Então, artigo 105. As taxas de licença têm como fato gerador o efetivo exercício regular do poder de polícia administrativa do município, mediante a realização de diligências, exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos. Considera-se exercício do poder de polícia a atividade da administração pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo 1º. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com a observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio do poder. O poder de polícia administrativa será exercido em apelação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do município, dependentes nos termos deste Código de prévia licença da Prefeitura. As taxas de licença serão devidas para localização, fiscalização de funcionamento em horário normal e especial, exercício da atividade do comércio ambulante, execução de obras particulares, publicidade, licença para o exercício de atividades de mototáxi, táxi e transporte de escolares, quando realizados por particulares. Parágrafo único. O valor das taxas previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo terão limite máximo por lançamento equivalente a R$1.000, valor este atualizado anualmente nos termos da legislação em vigor. O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que der causa ao exercício de atividade ou à prática de atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município, nos termos do artigo 105. A base de cálculo das taxas de polícia administrativa do município é o custo estimado da atividade despendida com o exercício regular do poder de polícia. O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa será procedido com base nas tabelas que acompanham cada espécie tributária a seguir, levando em conta os períodos, critérios e alíquotas nelas indicadas. Ao requerer a licença, o contribuinte fornecerá à Prefeitura os elementos e informações necessários à sua inscrição no cadastro fiscal. As taxas de licença podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros tributos, se possível, mas dos avisos recibos constarão obrigatoriamente os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos valores. As taxas de licença serão arrecadadas antes do início das atividades ou da prática de atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município, mediante guia oficial
preenchida pelo contribuinte, observando-se os prazos estabelecidos neste Código. O contribuinte que exercer qualquer atividade ou praticar quaisquer atos sujeitos ao poder de polícia do município e dependentes de prévia licença sem autorização da Prefeitura, de que trata o artigo 106, parágrafo 2º, e sem o pagamento da respectiva taxa de licença, ficará sujeito à correção monetária do débito, calculada mediante a aplicação dos coeficientes fixados pelo Governo Federal para a atualização do valor dos créditos tributários. A multa de 10% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até 30 dias do vencimento. A multa de 15% sobre o valor do débito corrigido monetariamente a partir do 31º dia do vencimento. A cobrança de juros moratórios à razão de 1% ao mês incidente sobre o valor originário. Parágrafo único. Ao contribuinte reincidente será imposta a multa equivalente a 30% do valor originário da taxa devida, com as demais cominações deste artigo. Artigo 115. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à produção agropecuária, à indústria, ao comércio, a operações financeiras, à prestação de serviços ou atividades similares, em caráter permanente ou temporário, só poderá instalar, mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para localização. Parágrafo 1º. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos. Parágrafo 2º. A taxa de licença para localização também é devida pelos depósitos fechados, destinados à guarda de mercadorias. A licença para localização será concedida desde que as condições de zoneamento, higiene, segurança do estabelecimento sejam adequadas à espécie de atividade a ser exercida, observados os requisitos da legislação edifícias ou urbanísticas do município. Parágrafo 2º. Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento. Aquele era o parágrafo 1º. Agora, parágrafo 2º. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento, por suas atividades, interferir no sossego público. As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que poderá ser fixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. A taxa de localização será recolhida de uma só vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município. Artigo 117. A taxa de licença para localização é devida de acordo com a seguinte tabela, devendo ser lançada e arrecadada aplicando-se, quando cabíveis, às disposições dos artigos 105
a 114. Lembrando que o edital diz que as tabelas não cairão no concurso, então passaremos para frente sem vermos as tabelas. Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à produção agropecuária, à indústria, ao comércio, a operações financeiras, à prestação de serviços ou atividades similares, só poderá iniciar suas atividades em caráter permanente ou temporário, mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença para funcionamento. Parágrafo 1º. Nos exercícios subsequentes ao do início de suas atividades, os contribuintes a que se refere este artigo pagarão a taxa de renovação de licença para funcionamento em 4 parcelas trimestrais. Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festividades ou comemorações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas e similares, assim como em veículos. A taxa de licença para funcionamento também é devida pelos depósitos fechados, destinado à guarda de mercadorias. As pessoas relacionadas no artigo anterior que queiram manter seus estabelecimentos abertos fora do horário normal, nos casos em que a lei o permitir, só poderão iniciar suas atividades mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa correspondente. Considera-se horário especial o período correspondente aos domingos e feriados em qualquer horário e nos dias úteis das 18 horas às 6 horas. Para os estabelecimentos abertos em horário especial, a taxa de licença para funcionamento será acrescida das seguintes alíquotas: domingos e feriados, 10% da taxa devida; das 18 às 22, 40% da taxa devida; das 22 às 6, 20% da taxa devida. Os acréscimos constantes do artigo 120 não se aplicam às seguintes atividades: impressão e distribuição de jornais, serviços de transportes coletivos, institutos de educação e de assistência social, hospitais e congêneres, cinema. Artigo 122. A licença para funcionamento será concedida desde que observadas as condições constantes do poder de polícia administrativa do município. Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento ou no exercício da atividade. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir a determinação da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento. As licenças serão concedidas sob forma de alvará, que deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. A taxa de licença para funcionamento é anual e será recolhida em 4 parcelas durante as atividades ou a prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município, na seguinte conformidade: total se a atividade se iniciar no primeiro semestre, pela metade se a atividade se iniciar no segundo semestre. Nos casos de atividades múltiplas exercidas no mesmo estabelecimento, a taxa de licença para funcionamento será calculada e paga, levando-se em consideração a atividade sujeita a maior ônus fiscal. A taxa de licença para funcionamento é devida de acordo com a seguinte tabela e com períodos nela indicados, devendo ser lançada e arrecadada aplicando-se
quando cabíveis as disposições dos artigos 105 e 114. Qualquer pessoa que queira exercer o comércio ambulante poderá fazê-lo mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de licença de comércio ambulante. O requerimento para a concessão da licença deverá obrigatoriamente apresentar atestado médico fornecido pelo centro de saúde local. Considera-se comércio ambulante exercido individualmente, sem estabelecimento, instalações ou fiscalização fixa, ou localização fixa, com característica eminente não sedentária. A inscrição deverá ser permanentemente atualizada, sempre que houver qualquer modificação nas características do exercício da atividade. Ao comerciante ambulante que satisfizer as exigências regulamentares, será concedido um cartão de habitação contendo as características essenciais de sua inscrição, a ser apresentado quando solicitado. Respondem pela taxa de licença de comércio ambulante as mercadorias encontradas em poder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa. Estão isentos da taxa de licença do comércio ambulante os portadores de deficiência física, jornaleiros e os engraxados. A taxa de licença de comércio ambulante é anual e será recolhida de uma só vez, antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município. A licença para o comércio eventual ou ambulante poderá ser cassada e determinada a proibição do seu exercício a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumpriu as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do exercício de sua atividade. A taxa de licença de comércio ambulante é devida de acordo com a seguinte tabela e com períodos nela indicados, devendo ser lançada e arrecadada aplicando-se, quando cabíveis, às disposições dos artigos 105 a 114. Qualquer pessoa física ou jurídica que queira construir, reconstruir, reformar, reparar, acrescer ou demolir edifícios, casas, edículas, muros, grades, guias e sarjetas, assim como proceder ao parcelamento do solo urbano, a colocação de tapumes ou andaimes e quaisquer obras imóveis, está sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento antecipado da taxa de licença para execução de obras. A licença só será concedida mediante prévio exame de aprovação de plantas ou projetos das obras na forma da legislação urbanística aplicável. A licença terá período de validade fixado de acordo com a natureza e extensão e complexidade da obra. Estão isentas dessas taxas as obras realizadas em imóveis de propriedade da União, do Estado e de suas autarquias e fundações. A construção de muros de arrimo ou de muralhas de sustentação, quando no alinhamento da via pública, arrimo de passeios, quando do tipo aprovado pela Prefeitura. A construção de barracões destinados à guarda de materiais de obras já licenciadas. A construção de reservatórios de qualquer natureza para abastecimento de água. A construção de casa popular, assim considerada por lei municipal e destinada ao uso próprio se a planta for fornecida pela Prefeitura. A taxa de licença para execução de obra é devida de acordo com a seguinte tabela e com períodos nela indicados,
devendo ser lançada e arrecadada, aplicando-se, quando cabíveis, as disposições dos artigos 105 a 114. A tabela prevista neste artigo será reajustada semestralmente, de acordo com as variações das alíquotas nos meses de janeiro a julho. A publicidade levada a efeito através de quaisquer instrumentos de divulgação ou comunicação de todo tipo ou espécie, processo ou forma, inclusive as que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades, mesmo aqueles fixados em veículos, fica sujeita à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento antecipado de taxa de licença para publicidade. É proibida a publicidade sonora por meio de instrumentos instalados ou transportados em veículos automotores, no perímetro compreendido no quadrilátero formado pelas avenidas Alberto Andaló e Badibacite, ruas Pedro Amaral e Independência, que, de acordo com a Lei de Zoneamento Urbano, é o centro de Rio Preto. Na zona urbana, a publicidade é permitida somente com o veículo em movimento, exceto num raio de 100 metros de hospitais e escolas, quando os mesmos deverão ser desligados. Os efeitos desta lei não se aplicam à prática de cultos religiosos e propaganda eleitoral em qualquer local. Respondem pela observância das disposições desta seção todas as pessoas físicas ou jurídicas às quais, direta ou indiretamente, a publicidade venha a beneficiar. O pedido de licença deverá ser instruído com a descrição da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e das outras características do meio de publicidade, de acordo com as instruções e regulamentos respectivos. Quando o local em que se pretender colocar anúncio não for de propriedade do requerente, deverá esse juntar ao requerimento a autorização do proprietário. Nos instrumentos de divulgação ou comunicação, deverá constar obrigatoriamente o número de identificação fornecido pela repartição competente. A publicidade inscrita fica sujeita à revisão da repartição competente. A taxa de licença será devida de acordo com a seguinte tabela e devendo ser lançada anualmente e arrecadada trimestralmente, aplicando-se, quando cabíveis, as disposições dos artigos 105 a 114. Estão isentos da taxa de licença para publicidade se o seu conteúdo não tiver caráter publicitário, os cartazes e letreiros destinados a fins patrióticos ou religiosos, as tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, bem como as de rumo ou direção de estradas, tabuletas indicativas do hospital, casas de ambulatórios e pronto-socorro, placas colocadas nos vestíbulos de edifícios, nas portas de consultórios, de escritórios e de residências, identificando profissionais liberais, sob a condição de que contenham apenas o nome e a profissão do interessado e não tenham dimensões superiores a 40 cm por 15 cm. Placas indicativas nos locais de construção dos nomes de firmas, engenheiros ou arquitetos responsáveis pelos projetos ou execução de obras particulares ou públicas. A publicidade deve ser mantida em bom estado de conservação e em perfeitas condições de segurança, sob pena de multa equivalente a 100% do valor da taxa de licença para publicidade
e cassação de licença. Qualquer pessoa que se dedica à exploração da atividade de mototáxi, táxi ou transporte de escolares sob regime privado, somente poderá exercer a atividade mediante prévia licença da Prefeitura com o pagamento da respectiva taxa. A taxa de que trata o caput deste artigo será recolhida antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do município, bem como quando da renovação anual da licença nas datas fixadas na legislação própria das atividades referidas. A taxa de licença para as atividades de mototáxi, táxi e transporte de escolares sob regime privado fica fixada em R$ 45, devendo ser lançada e arrecadada aplicando-se, quando cabíveis, as disposições dos artigos 105 a 114. O valor fixado no parágrafo anterior será atualizado anualmente nos termos da legislação em vigor. Então, são esses os artigos que o edital do concurso público de agente fiscal de posturas cobrou este ano do concurso de agente fiscal de postura. São esses os artigos que a Prefeitura cobrou do Código Tributário. Então, nos próximos vídeos, vamos falar sobre o Código Civil, porque em 2015 o Código Civil não foi cobrado neste concurso e agora está sendo cobrado os tipos de empresas existentes. Então, sobre isso falaremos no próximo vídeo. Bons estudos!